Amados, vamos abrir a escritura no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós estamos já há 4 semanas falando acerca desse conjunto de parábolas que aqui se encontram em Mateus capítulo 13. Jesus Cristo, ele falava por parábolas. Ele trazia muitos ensinamentos por parábolas. E aqui nessa porção em Mateus capítulo 13, nós vemos o próprio Senhor Jesus explicando que esse conjunto de parábolas aqui, coligidas por Mateus, visam a revelação dos mistérios acerca do reino dos céus. São 7 parábolas que falam acerca do reino dos céus, tanto da sua natureza, da sua natureza espiritual, quanto dos males que esse reino também sofreria. Infelizmente, a maioria das pessoas, quando interpretam essas parábolas, pelo fato de elas começarem com a expressão o reino dos céus é semelhante a, então logo eles pensam o quê? Que então, se é o reino de Deus que é semelhante a isso, então isso que se diz acerca do reino dos céus deve ser algo positivo, deve ser algo bom, deve ser algo saudável, deve ser algo de Deus. E não devemos nós confundir essas coisas, porque quando a Escritura coloca o reino dos céus é semelhante a, simplesmente essa parábola quer trazer alguns elementos, sejam eles de natureza essencial do reino, falando do próprio reino, ou falando de coisas que de alguma maneira afetaria este reino. Por exemplo, semana passada falamos sobre a parábola do joio, não é isso mesmo? Como é que diz, logo no versículo 24, no iniciozinho, diz assim, outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante. Pronto, eu pergunto, o que o reino de Deus, aqui o reino de Deus é semelhante? Aí vai dizer que é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo e a um inimigo que também semeou no meio do joio, ou melhor, no meio do trigo, uma semente má, perversa, que é o joio. Então observa que existe aqui um elemento negativo. Ninguém diria aqui que o joio seria uma coisa positiva, até porque a própria explicação de Jesus diz que o joio são os filhos do maligno que foram semeados no meio do trigo, no meio dos filhos do reino. Então, quando você encontrar a expressão, o reino dos céus é semelhante, não se engane achando que aquilo que se dirá acerca do reino só pode ser uma coisa positiva. Um outro exemplo está em Mateus capítulo 25. Lá vai dizer assim, olha, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Então temos a parábola das 10 virgens. E diz que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que eram separadas em 2 grupos, 5 prudentes e 5 loucas. Os irmãos sabem da história da parábola. Lá fala que o reino dos céus consiste também em elementos negativos, como encontramos lá 5 virgens que não tinham azeite em suas lâmpadas, que foram negligentes no que diz respeito a buscar em Deus a fonte das suas obras, ter o Espírito Santo como sendo a fonte, a origem, o combustível para que se fizessem obras. E por essa razão, elas, as 5 virgens loucas, ficaram de fora da manifestação do reino. Então não se engane você, não se iluda com a expressão, o reino dos céus é semelhante, considerando que por causa dessa expressão, a parábola teria somente elementos positivos. Pelo contrário, eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, porque hoje queremos tratar de 2 parábolas, que é a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Leia na sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 13, versículo 31 ao 33. Quero pedir dos irmãos bastante silêncio, tá bom? Vamos ler, Mateus capítulo 13, versículos 31, 32 e 33. Diz assim, ora, outra parábola lhes propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Versículo 33. Disse-lhes outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado.